Faça publicidade no Juventude Sport Clube, no nosso campo de jogos ou pavilhão ginodisportivo. Colocamos ainda ao seu dispor as novas tecnologias. Visite o nosso site e blog oficiais e não perca agora as emissões da nossa televisão online. Juventude TV, damos mais força e visibilidade ao seu negócio. Bem-vindos à 17ª edição da Hora do Juventude na Juventude TV. A época desportiva 2011-2012 chegou ao fim e as equipas do Juventude vão agora de férias. Mas há ainda o rescaldo de mais uma semana desportiva das equipas do Juventude Sport Clube para fazer e para ver. Vamos para já conferir o quadro de resultados das equipas do Juventude nas competições em que estiveram envolvidas. Aqui ficam os resultados então das equipas do Juventude no fim de semana de 26-27 de maio. Calipulense 4, Juventude 3, em Infantis A, Infantis B, Juventude 2, Afeiteira 6, em Juvenis, torneio internacional, torneio de sub-17, Juventude B 0, Caco Pontinha 3, Juventude A 0, Badajoz 1 e Juventude B 0, Juventude A 3. No futsal, Juventude 1, Padernense 2. A formação do Juventude é cada vez mais uma referência no panorama do futebol no distrito, na região e também cada vez mais a nível nacional, com a participação de equipas nos diversos campeonatos nacionais. O ex-atleta do Juventude, Pedro Rebocho, agora ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, fez parte das escolhas do selecionador nacional Emílio Peixe na Seleção Nacional de Sub-18, apesar de ainda ser um atleta do escalão de Sub-17, que participou no 18º Torneio Internacional Cidade de Lisboa. Pedro Rebocho bem pode ser um exemplo para todos os jovens da formação do Juventude. Com esforço, dedicação e trabalho, é possível chegar a níveis de excelência. A equipa feminina de futsal do Juventude terminou da pior maneira a sua participação na Taça Nacional 2011-2012. Com efeito, a equipa juventudista perdeu em Évora com o Padernense por 1-2 e viu esfumar-se a possibilidade de chegar ao terceiro lugar na sua série. Ana Mendonça foi a autora do único tento do Juventude neste jogo. O Juventude partiu para este jogo com a ligeira esperança de ainda poder chegar ao terceiro lugar desta série da Taça Nacional de Futsal Feminino, mas por isso precisava de vencer o Padernense por 4 golos de diferença. A verdade é que os 10 jogos em mês e meio deixaram mazelas físicas nas atletas eburenses, que não permitiu à equipa reagir à adversidade, nomeadamente nesta partida diante das Algarvias, realizada em Évora. O Juventude até foi a equipa que melhor entrou no jogo, criando várias ocasiões para marcar e tendo chegado ao golo através do extraordinário trabalho individual de Ana Mendonça, que sentou autenticamente a guarda-redes contrária e atirou para o fundo da baliza deserta. Praticamente na jogada seguinte, as azulbrancas poderiam ter chegado ao segundo golo, mas a bola embateu com estrondo no poste esquerdo da baliza algarvia. A partir daqui, a formação juventudista começou a acusar o esforço e Luís Papança teve que começar a rodar as jogadoras muito cedo e a equipa ressentiu-se. Foi então a vez da formação do Padernense tomar conta do jogo e até ao intervalo conseguiu dar a volta ao jogo e terminar a primeira parte já por cima. No segundo tempo, o Juventude nunca conseguiu criar desequilíbrios e permitiu que as algarvias controlassem o jogo e a bola durante grande parte deste período. Ainda assim, no último fôlego, as jogadoras juventudistas ainda fizeram um esforço nos últimos instantes da partida para pelo menos chegar à igualdade, mas a falta de discernimento, associada à falta de força, não permitiu que o Juventude evitasse a derrota. No final do jogo, os jogadores e técnicos estavam satisfeitos com o desempenho em mais uma participação na Taça Nacional. Relativamente a esta Taça Nacional, tivemos alguns altos e baixos. Tivemos uns jogos em que não nos conseguimos enquadrar, não nos conseguimos encontrar e foi o caso do jogo contra o Paderno, em Paderno. Foi um jogo muito fraco na nossa parte, mas tivemos outros jogos bons. Começámos bem, Taça Nacional contra o Benfica, quando jogámos em casa delas, foi um 4-1, mas foi um resultado que merecia ter sido outro resultado, merecíamos ter tido outro resultado. Hoje aqui esperávamos outro resultado, esperávamos uma vitória e viemos para vencer, mas infelizmente não conseguimos na finalização. Acho que foi o que
que falhou sobretudo foi a finalização. O balanço desta Taça Nacional para mim foi um dos mais positivos, igual ao do ano passado, porque o ano passado tivemos muito mais fracas, este ano já começámos a melhorar, mas entramos bem com o Benfica, tivemos algumas recaídas em certos jogos, mas para onde pode ser que façamos melhor. Com o Paderno lá começámos mal, mas hoje mostramos... Sim, fisicamente sim, a equipa não está preparada em termos fisicamente, também só temos um treinador para tantas atletas. Espero bem que para onde já estejamos melhor, fisicamente, psicologicamente e tudo. Eu penso que ficamos dentro dos nossos objetivos, apesar de termos traçado os 12 pontos como meta a atingir. Eu acho que nós traçamos um objetivo e tentámos cumprir. Faltou aqui a vitória em casa com o Feijó, que nos dava aqueles 2 pontos, mas a vitória fugiu-nos um bocado, a sorte fugiu-nos um bocado. Hoje, o jogo de hoje também não nos correu muito bem, em parte a culpa é minha, que com um dia como tive ontem, deixei de fora um atleta importante para este jogo e, entretanto, não consegui rodar bem a equipa como queria. Não é desculpa, mas pronto, ajuda-me a libertar um bocadinho a minha alma. Podíamos ter ganho aqui hoje ao Paderno, jogámos melhor do que lá, quando perdemos 5, mostrámos outra imagem, mas não conseguimos vencer. É pena, tivemos oportunidades para fazer os golos e não conseguimos. Resultados da última jornada da Taça Nacional de Futsal Feminino: Juventude 1, Padernense 2, Quinta dos Lombos 14, Cartacho 0 e Benfica 3, Estrelas Feijó 1. Na classificação final, Quinta dos Lombos 30 pontos foi primeira, Benfica segunda classificada com 24, Padernense na terceira posição com 16, Juventude na quarta com 10, Estrelas Feijó na quinta posição com 8 e o Cartacho ficou na sexta posição com 3 pontos. A equipa de infantis A do Juventude terminou a sua participação na fase de apuramento do campeão com uma derrota em Vila Viçosa frente ao Calipolense por 4-3, tendo estado a vencer por 3-0. O último período foi madrasto para os jovens azuis e brancos, que sofreram 4 golos sem resposta. Ricardo com 2 golos e Gonçalo Santos foram os autores dos tentos eburenses. Resultados da última ronda da fase de apuramento de campeão de infantis A: Calipolense 4, Juventude 3, Redondense 4, Lusitano 7 e Canaviais 0, Calipolense 2. Na classificação, Lusitano sagrou-se campeão com 37 pontos, o Juventude ficou na sexta posição com 11 pontos conquistados. Esta equipa de infantis A vai encerrar a sua época com a participação em 2 torneios, em Portel no dia 2 de junho com a equipa local, o Benfica e o Portimonense, e em Vila Viçosa na Minicopa Calipolense 2012, com mais 14 equipas distritais, regionais, nacionais e internacionais. Recorde-se que o Juventude venceu este torneio em 2010. A equipa de infantis B do Juventude recebeu e perdeu com a Feiteira por 2-6. Depois de uma primeira parte muito abaixo do que poderia fazer, o Juventude realizou uma grande segunda parte, mas o mal já estava feito. Alexandre Roma e David Azevedo marcaram para o Juventude. Frente a uma equipa do segundo ano, cuja complexão física e atlética entre os jogadores dos 2 clubes não deixava margem para dúvidas, a equipa de infantis B do Juventude não teve argumentos naturais para se bater diante de uma equipa do Afeiteira mais forte em todos os aspectos. Com efeito, a primeira parte foi demasiado penosa para os jovens azuis e brancos, pois não conseguiram contrariar a velocidade dos jogadores contrários, acabando a primeira parte com o resultado de 0-5. Mas o intervalo fez bem à formação juventudista, corrigindo alguns problemas de posicionamento. A equipa do Juventude esteve mais perto da sua real valia e acabaria por ser mais forte nos terceiro e quarto períodos, vencendo a segunda parte por 2-1. O Juventude chegou aos golos por intermédio de Alexandre Roma e David Azevedo. Pese embora a vitória do Afeiteira nunca tivesse sido colocada em causa, pois, como atrás referi, as diferenças físicas e atléticas entre os jogadores das duas equipas não permitia acreditar numa surpresa, registra a performance da formação orientada por Paulo Mamed na segunda parte. No final do jogo, jogadores e técnico lamentavam a primeira parte, mas mostravam-se satisfeitos pelo desempenho no segundo tempo. Foi um bom jogo. A equipa esteve bem, apesar de termos perdido. A primeira parte foi má, não foi? Muito má, sim. Sofremos. Desconcentração da equipa. Podíamos ter cortado muitas bolas que podiam não ter sido gol. Depois da segunda parte, como é que foi? Já foi um pouco melhor, já controlámos melhor o jogo. No terceiro ainda controlámos melhor e na quarta é que foi a melhor parte de todas. Tivemos mal na primeira e na segunda parte, mas na segunda e na terceira fizemos um bom jogo, na minha opinião. O que é que se passou na primeira?
Não, estivemos muito bem. Desmotivámos logo com os golos do início, que eles marcaram logo 3 no início. E a segunda parte já foi melhor? O que é que se passou? O nosso mister motivou-nos mais e a gente entramos em campo mais motivados para ganhar. Foi um jogo em que não entramos bem, não conseguimos fazer as compensações na nossa defesa e permitimos que sofrer golos que noutros jogos não tem sido possível. Entrou uma equipa muito forte da Afeiteira a explorar os espaços vazios que nós concedemos e a primeira parte foi uma primeira parte em que não conseguimos não conseguimos ser competentes em termos defensivos. A segunda parte fomos mais iguais a nós próprios, com o equilíbrio na parte defensiva, e a parte ofensiva já conseguimos também concretizar. Tivemos algumas oportunidades que podíamos ter concretizado também. A sorte também não quis muito connosco hoje e foi um jogo menos conseguido da nossa equipa hoje. Em resumo, que balanço pode fazer desta época desportiva desta equipa? Uma época longa em que ficamos com a sensação que podíamos ter feito melhor em termos dos resultados. Esta equipa talvez tenha percebido que tenha mais valor em termos coletivos um pouco tarde. Tivemos bons jogos, tivemos jogos muito pouco conseguidos e acho que esta equipa tem mais valor do que propriamente aquilo que saiu nos resultados das duas fases da competição. Foram estes resultados da última jornada da fase final do Campeonato Distrital de Infantis B. Juventude 2, Afeiteira 6 e Lusitano 2, Sport Lisboa e Évora 1. O Lusitano sagrou-se campeão com 42 pontos, o Juventude ficou na 5ª posição com 14. A equipa das juvenis do Juventude terminou a sua época desportiva com a participação no torneio ibérico de sub-17 LBM Seguros, que contou com as participações de duas equipas azuis e brancas, do CAC da Pontinha e do Badajoz, organizado pelo seu staff técnico e dirigente. Numa excelente organização, os espanhóis do Badajoz levaram a melhor. O staff técnico e dirigente da equipa de juvenis do Juventude Sport Clube organizou um torneio ibérico de sub-17 LBM Seguros para encerrar em festa mais uma época desportiva. Os troféus em disputa eram bastante apelativos para as equipas e jogadores, tal a sua beleza e qualidade. A festa começou com as 4 equipas participantes a colorirem a bancada central do estádio Sanches de Miranda. Juventude B e Pontinha abriram este torneio e desde logo se verificou um enorme ascendente da formação lisboeta, uma vez que esta equipa azul e branca era maioritariamente constituída por jogadores iniciados e de primeiro ano de juvenis. A formação orientada por Bruno de Rico até deu uma boa réplica e só viria a cair já no segundo tempo do jogo, quando as forças começaram a faltar. O 3-0 a favor do CAC Pontinha justifica-se perfeitamente, embora o Juventude B merecesse o tento de honra. Na segunda meia-final defrontaram-se Juventude A e Badajoz, um jogo técnica e taticamente muito equilibrado e bonito, com bons recortes técnicos individuais por parte dos jogadores de ambas as equipas, cujos coletivos também se apresentaram em bom nível. Cedo se percebeu que seriam os pormenores a fazer a diferença no jogo com estas características. O Badajoz garantiu a sua presença na final do torneio através de um golo na transformação de uma grande penalidade. O Juventude sentiu o golpe e não mais conseguiu atingir a performance que até então tinha apresentado, sem nunca, no entanto, ter deixado de tentar o golo da igualdade para levar o jogo para a decisão nas grandes penalidades. As equipas da casa encontraram-se no jogo da atribuição do 3º e 4º lugares do torneio. O Juventude A levou a melhor sobre o Juventude B por 3-0, fazendo jus à sua condição de favorito e de equipa mais experiente. A formação B deu boa réplica, mas não teve argumentos para contrariar a maior capacidade física e técnica dos seus companheiros do lado contrário. Com este resultado, o Juventude A garantiu o último lugar do pódio neste primeiro torneio ibérico de sub-17. Pelo que já se tinha visto nos jogos anteriores, Pontinha e Badajoz prometiam uma grande final, tendo em conta os atributos técnico-táticos demonstrados neste torneio. Com efeito, o jogo correspondeu às expectativas, com a bola a rolar a grande velocidade e sempre perto de ambas as balizas. As duas equipas desfrutaram de ocasiões para marcar, mas seria a formação espanhola a única a consegui-lo.
Este foi também um jogo rasgadinho entre duas equipas com jogadores já bastante maduros e chegou a atingir níveis que se repudiam nos recintos desportivos, mas no final imperou o bom senso e tudo acabou em bem. O Badajoz venceu porque marcou. O CAC Pontinha só se pode queixar de si, pois não foi inferior ao adversário, teve tantas ou mais oportunidades para marcar, mas os seus jogadores estiveram desinspirados na hora da finalização. O Badajoz venceu o torneio, o CAC da Pontinha ficou na segunda posição, o Juventude A assegurou a terceira posição e o Juventude B quedou-se pela quarta posição. Nos prémios individuais, destaque para Diogo Tristão, da equipa do Juventude B, que foi considerado o melhor guarda-redes. Melhor marcador foi Tiago, do CAC Pontinha. Melhor jogador Eloy, também da formação lisboeta. O Juventude A venceu o prémio de Fair Play. No final, as equipas pousaram conjuntamente para a foto de família, culminando assim uma excelente organização da equipa dirigente e técnica juvenil do Juventude Sport Clube. Sérgio Martinho, treinador dos juvenis e organizador, fez o balanço do torneio à Juventude TV. Foi um torneio bem organizado, em que tivemos a comparência de uma equipa estrangeira, o Badajoz, e a Pontinha, duas equipas muito competitivas. Tivemos um torneio com muita qualidade, em que foi muito disputado. Infelizmente não conseguimos estar nenhuma das equipas na final, mas nós na meia-final com o Badajoz perdemos pela diferença mínima 1-0 e foi um golo marcado de grande penalidade. Foi um jogo muito bem disputado, em que qualquer uma das equipas poderia ter conseguido chegar à final, mas o mais importante era a participação e o convívio entre estas três grandes instituições. Aqui fica então o quadro de resultados deste torneio ibérico de Sub-17. Juventude B 0, Pontinha 3 e Juventude A 0, Badajoz 1, jogos das meias finais. No apuramento de terceiro e quarto lugar, Juventude B 0, Juventude A 3 e na final o Badajoz venceu a Pontinha por 1-0. O Badajoz foi primeiro classificado, Pontinha segundo classificado, Juventude A na terceira posição e o Juventude B no quarto lugar. Nos prémios individuais, melhor guarda-redes Diogo Tristão, do Juventude B, melhor jogador foi Eloy, do CAC Pontinha, melhor marcador Tiago, também do CAC Pontinha, e o Juventude A venceu o prémio de Fair Play. Um torneio internacional, a melhor maneira para esta equipa de juvenis terminar uma época longa e que culminou com a vice-liderança do campeonato distrital. Depois deste torneio, comigo nesta edição da Hora do Juventude no Juventude TV, tenho o técnico Sérgio Martinho. Sérgio, que balanço se pode fazer desta época desportiva longa e que acaba por ficar com um sabor amargo, já que a equipa fica na segunda posição do campeonato? Pois foi uma época em que nós tivemos que combater várias adversidades ao longo do ano. Tivemos essas dificuldades, fizeram-nos crescer, não só aos jogadores, também aos treinadores e aos próprios diretores. Fez-nos ficar mais fortes, tivemos que nos unir, tivemos que ultrapassar isso tudo e claro, o campeonato tinha três equipas muito fortes, qualquer uma delas seria um justo vencedor do campeonato. Se calhar o Lusitano teve a sorte de poder contar com jogadores com mais maturidade e isso pode ter feito a diferença em alguns jogos. Ganhar o campeonato tem mérito nisso, agora tanto nós como o Redondense batemos muito bem e levámos a luta até à penúltima jornada, acho que tivemos mérito nisso. O facto de a equipa do Juventude só contar com os jogadores de segundo ano no último terço da época também não ajudou nada. Aliás, já a distância estava cavada para o primeiro classificado, já que a partir daí até a equipa do Juventude não perdeu mais jogo nenhum, nem pontos. Nós, mesmo com a equipa toda de primeiro ano, nós tivemos que construir uma equipa toda de primeiro ano e até ao mês de janeiro nós aguentámos-nos muito bem. Tivemos uma quebra devido a lesões e situações extra-futebol, que o plantel ficou muito curto, começámos a treinar com poucos jogadores, o plantel já era curto, ficou ainda mais curto e foi aí que nós tropeçámos em 3 jogos, perdemos em Vendas Novas, foi o único jogo que saímos derrotados e sofremos 2 empates, com equipas que eram mais fracas que nós e que nós tínhamos a obrigação de vencer. A verdade é que estávamos a passar uma má fase e depois voltámos a conseguir estabelecer os jogadores, a equipa estava outra vez, começou a crescer novamente e com a vinda dos juvenis de segundo ano tivemos outra dificuldade, foi ter um plantel demasiado extenso. Tínhamos 28 jogadores, os jogadores de segundo ano não tinham culpa de ter feito falta no escalão de júniores, estiveram lá e fizeram um excelente campeonato pelos júniores, agora estava na altura de nós os acolhermos. Acolhemos-os da melhor forma, mas não é fácil gerir um plantel com 28 jogadores, havia sempre uma convocatória de 18 em que 10 ficavam de fora e aí foi mais uma dificuldade que esta equipa técnica teve que ultrapassar. Ainda assim acho que nós acabámos a época da melhor forma, fizemos um campeonato de que nós nos orgulhamos, dignificámos o clube e penso que todos, tanto pais, jogadores, diretores e os juventudistas estão orgulhosos de nós.
Está feito o rescaldo de mais uma semana desportiva do Juventude Sport Clube, que ficou marcada pelo final da época desportiva oficial. As equipas do Juventude vão agora para férias e a Juventude TV entrará também num período de pausa. A Juventude TV foi pioneira em Portugal com este formato e durante 4 meses acompanhou com imagens, som, reportagens e entrevistas a vida do Juventude Sport Clube, mostrando ao mundo a atividade deste clube quase centenário. Pode continuar a acompanhar a atualidade do clube na Juventude TV, em juventudesportclube.com, em juventudesportclube.blogspot.com e também no Mel. Se é cliente Mel, carregue no botão verde do seu comando e marque o número 146879 e aceda ao canal da Juventude TV. Agora o Juventude está cada vez mais perto dos seus sócios, adeptos e simpatizantes. Ponto final nesta 17ª Hora do Juventude na Juventude TV. Foi um prazer ter estado consigo todas as semanas ao longo de 4 meses. Um forte abraço e boas férias. Faça publicidade no Juventude Sport Clube, no nosso campo de jogos ou pavilhão ginodisportivo. Colocamos ainda ao seu dispor as novas tecnologias. Visite o nosso site e blog oficiais e não perca agora as emissões da nossa televisão online. Juventude TV, damos mais força e visibilidade ao seu negócio.